Questão 3, resolva a equação módulo de 2x menos 1 menos módulo de x mais 5 igual a 3. Eu acho que vale a pena aqui a gente lembrar essa definição de módulo, né? Olha só, o módulo de um número x vai ser o próprio x se esse x é um número maior ou igual a zero. E vai ser o oposto de x, ou seja, o menos x, se o x é um número menor do que zero. Por exemplo, o módulo de 7 é o próprio 7, né? Porque 7 é um número positivo, o módulo dele é ele mesmo. E o módulo de menos 3 é um número negativo. O módulo de um número negativo é o oposto dele. E o oposto de menos 3 é mais 3. Essa é a definição de módulo, tá? Bom, então, em vista disso, a gente consegue estudar esse módulo aqui, o 2x menos 1. Aí você faz o seguinte, olha só. Primeiro vamos pensar aqui no módulo de 2x menos 1. O módulo de 2x menos 1 vai ser o próprio 2x menos 1 se o x é um número maior ou igual a meio. Opa, professor, de onde você está tirando esse meio? O número que zera essa função, né? 2x menos 1 igual a 0, 2x igual a 1, x é igual a meio, né? Como isso aqui é uma função do primeiro grau crescente, aqui vai estar 1 meio. Se x é maior ou igual a meio, o 2x menos 1 é maior ou igual a 0, e o contrário, né? Se x é menor do que meio, 2x menos 1 é menor do que 0. Tá? Então, o módulo de 2x menos 1 vai ser o próprio 2x menos 1, se o x é maior ou igual a meio, e vai ser o oposto desse número, ou seja, o menos 2x mais 1, o oposto de 2x menos 1 é menos 2x mais 1. Se acontecer o seguinte, se o x for um número menor do que meio. Ó, muito bem. Agora a gente vai pensar no módulo de x mais 5. Módulo de x mais 5. É a mesma linha de raciocínio, olha só. O módulo de x mais 5. Módulo de x mais 5. Vai ser igual a quem? Ao próprio x mais 5, se o x for um número maior ou igual a menos 5. Se o x for um número maior ou igual a menos 5. Novamente, o menos 5 é um número que zera aqui a função x mais 5, tá? E vai ser o oposto desse número, ou seja, menos x menos 5, se ocorrer o seguinte, se o x for menor do que menos 5. Pronto, já estudei esses dois módulos. E conforme a gente está observando, isso aqui está sugerindo que a gente deve resolver essa equação considerando 3 casos diferentes. O caso em que o x é um número menor do que menos 5, x é menor que menos 5. Depois o x entre menos 5 e meio. E por fim, x maior do que meio. Então devagarzinho aí para a gente entender que esse problema é bacana. Então vamos lá. Primeiro caso, nós vamos considerar o x menor do que menos 5. X menor do que menos 5. Muito bem. Bom, se x é menor... Aí eu vou olhar para a equação agora. Módulo de 2x menos 1 menos módulo de x mais 5 igual a 3. Se o x é menor do que menos 5, em particular, ele é menor do que meio. Se ele é menor do que meio, o módulo de 2x menos 1, que é esse aqui, ó, vai ser menos 2x mais 1. Então aqui você escreve menos 2x mais 1, menos. Agora vamos lá para o módulo de x mais 5. Então no caso em que o x é menor que menos 5. X é menor que menos 5, o módulo de x mais 5 vai ser o quê? Ó? Menos x menos 5. Então menos é esse aqui, vou colocar um parênteses aqui, ó. Menos x menos 5 igual a 3. E agora a gente resolve essa continha. Menos 2x mais 1. Menos vezes menos vai dar mais x. Menos vezes menos mais 5 igual a 3. Menos 2x mais x vai dar menos x. Depois 1 mais 5, 6, né? Igual a 3. Menos x igual a 3. O 6 para o segundo membro vai ficar menos 6. E 3 menos 6 vai dar menos 3. Ou seja, x é igual a 3. X igual a 3. Agora, um detalhe. Esse x igual a 3 aqui não vai
vai servir como solução. Por que ele não serve como solução? Porque eu estou no universo em que o x é um número menor do que menos 5 e o 3 não é menor do que menos 5. Então, para essa primeira parte aqui, ó, solução vazia. Não tem. No primeiro caso, a gente não obtém solução nenhuma, né? Solução vazia. Muito bem. Segundo caso agora. Segundo caso. Vamos considerar agora o caso em que o x está variando de menos 5 a meio. Então a gente coloca assim, ó, o x tem que ser maior ou igual a menos 5. Menos 5 menor ou igual a x, que é menor do que meio. Esse é o segundo caso. Novamente, vou repetir a equação aqui. Módulo de 2x menos 1 menos módulo de x mais 5 igual a 3. Muito bem. Então, olhando aqui para o módulo de 2x mais 5, estou no caso em que o x é menor do que meio. Ó, o x ainda é menor do que meio. Se o x é menor do que meio, o módulo de 2x menos 1 é quem? É menos 2x mais 1. Menos 2x mais 1. Menos. Agora eu vou olhar para o módulo de x mais 5. Estou no caso em que o x é maior ou igual a menos 5. X maior ou igual a menos 5. Se x é maior ou igual a menos 5, o módulo de x mais 5 é o próprio x mais 5. Então, x mais 5 igual a 3. E agora a gente resolve essa continha. Menos 2x mais 1. Aqui, menos x menos 5 igual a 3. Resolvendo esse parênteses, né? Menos 2x menos x, menos 3x. 1 menos 5, menos 4. Igual a 3. Pouco mais, menos 3x igual a... O menos 4 para o segundo membro vai ficar mais 4. E 3 mais 4, 7. Ou seja, 3x igual a menos 7. E x é menos 7 sobre 3. X igual a menos 7 sobre 3. O que é o menos 7 sobre 3, pessoal? Menos 2,3 aproximadamente, né? O menos 2,3 está aqui nesse intervalo? Tá. Ah, então uma solução já é o menos 7 terços. Deixa eu guardar. Vamos ao último caso, terceiro caso. Terceiro caso. Vamos considerar agora o caso em que o x é maior ou igual a meio. X maior ou igual a 1 meio. X maior ou igual a 1 meio. Muito bem. Então, novamente, vou repetir a equação, que é 2x menos 1, módulo de 2x menos 1, menos módulo de x mais 5, igual a 3. Bom, pensando aqui no módulo de 2x menos 1, estou no caso em que o x é maior ou igual a meio, né? Ó, se x é maior ou igual a meio, x é maior ou igual a meio, o que acontece com o módulo de 2x menos 1? É o próprio 2x menos 1. Menos, agora se x é maior ou igual a meio, vou olhar agora para o módulo de x mais 5. Se ele é maior ou igual a meio, em particular, ele é maior ou igual a menos 5. E se ele é maior ou igual a menos 5, o módulo de x mais 5 é o próprio x mais 5. Então aqui você coloca x mais 5. Igual a 3. Pouco mais, 2x menos 1, resolvendo esse parênteses, menos x menos 5 igual a 3. 2x menos x vai dar x. Menos 1 menos 5 vai dar menos 6 igual a 3. Quem é x? 3 mais 6, né? Que dá 9. 9. Muito bem. O 9 está nesse intervalo considerado? O 9 é maior ou igual a meio? É. Então, quais são as soluções dessa equação? Menos 7 terços e 9. Aqui, x igual a 3 não serve, tá? Bacana essa questão, hein? Solução dessa equação é menos 7 terços e 9. Acabou.